Olá, meus queridos. Você é amante da psicanálise, né? Do entendimento, como eu falo aqui, né? Essa aqui é uma dica para você que está aí começando nos estudos da psicanálise, né? É o patrono, né? Freud, né? E na aula, no vídeo passado, olha a aula, no vídeo passado nós falamos sobre o id, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o ego. O que seria o ego, né? O ego ele é o princípio da realidade, né? Que na neurose nós temos o id, o ego, o superego, aí que atua sobre as pessoas. E eu brincando falei que o que eu acho mais perigoso é o id, né? O id é o inconsciente, ele é aquele que atua, né, silenciosamente na nossa pulsão, quando a gente vai ver já fez. Mas e o ego? O ego ele é a realidade que vivemos na atualidade agora, no agora. E qual é o problema de muitas pessoas não suportarem o ego? Porque ele vai te mostrar realmente como as coisas são. Eu estava em clínica, né, em aula, e uma colega falou sobre que a mãe dela teve uma questão da perda da memória, da realidade. Esqueceu dos filhos, mas ela não esqueceu de uma pessoa, que foi o marido. Por quê? Porque o inconsciente foi tão forte que o inconsciente dela criou uma realidade. Então, o ego, ele nos atualiza na realidade a qual nós estamos vivendo, né? Para algumas pessoas é muito dura esta realidade. Então, o que ela quer fazer às vezes? Criar uma realidade alternativa, tá? Ela não quer viver a realidade, ela quer criar a sua própria realidade, o seu próprio mundo, o seu próprio universo ali, aonde ela faz como é que eu posso dizer? É um mapeamento e deixando tudo conforme a sua vontade e o seu querer. Então, a gente vai estudando um pouco sobre esta questão da realidade. Quer ver um exemplo para você ter uma noção? Essas pessoas que dizem agora que é um gatinho, que é uma minhoca, que é serpente. Essas pessoas, elas fogem da realidade. Eu até me atrevo a dizer aqui, tá? De repente eu posso até receber algumas críticas sobre a questão da personalidade. Uma pessoa que diz que tem várias personalidades. Na realidade, essas personalidades em si, como elas foram surgindo e aparecendo? Ao ponto que essas personalidades vão lidando com a realidade, que é o ego, da sua maneira. E algumas pessoas falam, agora é fulano de tal, porque ela foge da sua realidade, da realidade atual, e esses personagens que ela tem, começam a criar a sua realidade. Então, ao ponto uma fuga de alguns problemas, de alguns traumas que a pessoa viveu ali e não quer relembrar e não quer viver a realidade daqueles traumas. Vamos lá. Se você pegar uma pessoa que é um cover, por exemplo, de um cantor, né, de uma atriz, de um ator, e ela fica todo o tempo no personagem, né? O que ela está fazendo? Ela está deixando a própria realidade,
que ela é, por exemplo, o José, né, que não era conhecido como ninguém, mas depois que ele se vestiu, né, por exemplo, de um exemplo aqui, do Michael Jackson, Michael Jackson, né, e ali ele teve os holofotes virado para ele, a atenção, ele fala, opa, eu não vou voltar mais a ser o José, agora eu vou ser o Michael, o cover do Michael, porque aonde que eu chego as pessoas querem tirar foto, aonde que eu vou as pessoas querem conversar comigo, então eu quero viver esta realidade. Então ele começa a criar a sua própria realidade, entendeu? Essa é uma pincelada aqui para a gente ir aquecendo as turbinas, tá? Então, lógico que o ego, ele é muito mais do que isso que eu falei. E vai ter muitos outros profissionais que vão muito mais além do que eu estou falando aqui. Mas é só para a gente dar uma pincelada, para a gente estar se conhecendo, tá? Curta, compartilhe, deixa os comentários aí, tá bom? No rodapé aí. E que nós podemos se atentar mais ao conhecimento para lidar com algumas psique que acontece conosco, tá? Até a próxima. Fui.